E a gente também está extremamente preocupado com o que acontece lá no México. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas teve um furacão de alta intensidade, categoria nível 5, furacão Otis, atingiu o México perto de Acapulco na madrugada desta quarta-feira. O sistema ofereceu risco de vida e proporcionou ainda que os meteorologistas alertaram que poderia ser um cenário de pesadelo para a costa sul do país, ameaçando inclusive causar catástrofes com vários ventos destrutivos, muita chuva forte e tempestades. Quem vai fazer uma explicação para a gente aqui breve do que aconteceu é a especialista em tempo desta emissora, a programação da Jovem Pan, dando para você a melhor informação possível do que acontece nesse momento lá no México, né, Paulinha? Seja bem-vinda. Oi, Paulinho, bom dia para você, bom dia a todo o nosso elenco aí do Morning Show de hoje. Vamos falar desse furacão Otis que atingiu a costa do México na madrugada desta quarta-feira, em categoria 5, assim como você falou, a maior categoria dos furacões, com ventos de até 270 quilômetros por hora. Foi realmente um furacão muito forte, mas antes mesmo dele se transformar em um furacão, ele já atingia a costa do México ontem como uma tempestade tropical, formando vários pontos de alagamentos ali na costa do México, já provocando muitos desastres, muitos estragos na região, que é o que a gente consegue acompanhar por imagens, inclusive, destelhamento de casas, alagamentos, inundações na região, vários pontos, inclusive, hospitais também que foram destelhados ali, comprometendo a vida das pessoas que estão hospitalizadas na região e, assim como eu disse, com ventos de até 270 quilômetros por hora, situação muito complicada ali na costa do México. Outro ponto também que vale a gente destacar é que as autoridades do México também, elas já tinham alertado sobre a possibilidade desse furacão, então elas já haviam pedido para que a população se afastasse de áreas de encostas, das proximidades do mar, das proximidades de rios também, justamente porque esse furacão ele poderia oferecer risco à vida da população. Então a gente consegue observar justamente, para você que nos acompanha por imagens, os vendavais, os fortes vendavais que aconteceram, a forte chuva também. A tendência é de mais de 500 milímetros de chuva até o fim de semana. Outro ponto importante também para a gente destacar aqui em relação a esse furacão é que já há relatos, os estragos estão sendo contabilizados em relação a ele, mas já há relatos de apagões também, de um forte apagão que teve ali na região com mais de 1 milhão de pessoas sem energia também. Aulas foram suspensas na região ali na costa do México, região de Guerreiro inclusive, justamente por causa da força desse furacão, que inclusive, Paulinho, você que nos acompanha também, já é o maior furacão registrado desde o ano de 2015, que atinge o Pacífico Leste. Um ponto importante para a gente mencionar, Paulinho, eu sempre que vou no Morning a gente fala muito sobre isso. As águas do oceano estão muito quentes, muito aquecidas. Não é somente o Oceano Atlântico Sul, Atlântico Norte aqui, provocando chuva muito forte aqui no Brasil. Águas do Oceano Pacífico Leste também estão muito aquecidas. Tudo isso favorece, faz com que o furacão se forme. E esse furacão, agora, de acordo com informações da Climatempo, ele começa a perder intensidade. Por quê? Porque ele já tocou o solo. Quando ele toca o solo, ele perde a umidade do oceano, ele perde esse combustível do oceano, o calor do oceano, para que ele continue formando aí os vendavais e a forte chuva na região. Então, ele começa a perder intensidade. Agora de manhã, de acordo com informações da Climatempo, ele chega à categoria 4. Então, ele vai perdendo intensidade. Até à noite, a tendência é que ele já se dissipe e vá em direção ao alto mar e não provoque mais estragos na costa leste, ali na região de Acapulco. Então, esse ponto é muito importante para a gente estar sempre falando por aqui. Os oceanos, todos os oceanos estão mais quentes do que o normal. Então, isso favorece e faz com que os furacões aconteçam. O que é o furacão? O furacão acontece justamente por causa de uma massa de ar quente, por causa do calor ali, a temperatura do oceano que está mais aquecida, uma temperatura mais alta do que o normal. Essa água, ela evapora, junto com a formação de uma frente fria que se aproxima, um ar mais frio, ar frio com ar quente forma o furacão e acaba causando tudo isso que a gente acompanhou. Gente, olha só, vamos voltar um pouquinho para o México agora. Aqui é assim, meu amigo, informação apuradíssima para você em todo o planeta. Eu preciso voltar para o México porque esse furacão Otis está deixando 1 milhão de pessoas sem energia elétrica e tocou, inclusive, o solo nesta madrugada da cidade de Acapulco com ventos superiores a 250 quilômetros por hora. Há um rastro de destruição lá no México que já foi, inclusive, visto por vários moradores
ali da região, e a situação lá é extremamente crítica, com aulas suspensas, pessoas sem poder sair de suas casas, e o departamento americano responsável por esses desastres naturais dizendo que é algo com uma potencialidade aí, com uma possibilidade catastrófica muito grande. Deixa eu voltar com a nossa Paulinha Nobre. Mari, coloca a Paulinha aqui. Paulinha, antes de eu te interromper, a gente estava conversando sobre essa questão, você estava falando sobre a questão do aquecimento do Oceano Atlântico, né? Isso. Eu estava dando uma olhadinha aqui num estudo que foi divulgado, inclusive, pelo jornal americano The New York Times, que diz o seguinte: eles fizeram uma análise do período aí de 2001 até 2020, não sei se você viu esse estudo, um estudo extremamente interessante, dizendo que a possibilidade de uma tempestade, de uma chuva virar um furacão, antigamente era 3 vezes menor dessa possibilidade real que a gente tem hoje, ou seja, algo em torno aí de 3% das chuvas que se formavam ali nos oceanos poderiam virar furacão na década de 70, hoje essa chance já subiu para quase 10%. Eu queria que você pudesse falar sobre isso, minha amiga. Não, mas você está certíssimo, esse estudo eu vi sim, mas justamente a água do oceano, quando ela aquece muito, não tem jeito, não somente aqui no Brasil, como eu tenho falado para vocês, né? Em todo o mundo, todos os oceanos estão mais quentes do que o normal, do que o que normalmente é registrado para essa época do ano, e não é de agora, já tem um tempo que esses oceanos estão com temperaturas até 2, 3 graus acima do que é esperado. Quando essa água aquece, cada vez que esse oceano aquece, a tendência é da formação de mais furacão, de mais chuva forte, de mais tempestades tropicais no mundo inteiro. Eu queria muito ter trazido essa imagem aqui. As informações, a gente vai fazendo as coisas aqui, foi tudo de última hora, mas eu queria muito ter trazido essa imagem dos oceanos, eu tenho ela, inclusive, das águas do oceano há anos antes e as águas agora. Então, a gente consegue observar nessa imagem que tudo está mais avermelhado, tudo está mais aquecido, e justamente essas águas mais quentes, elas formam, elas colaboram, corroboram para que os furacões aconteçam. Justamente essa água quente evapora, vai para o céu, formam nuvens, se encontra com frentes frias, áreas de ar mais frio. E não tem jeito, quando encontra um ar frio, um ar quente, forma o furacão, que é justamente o caso desse furacão Otis, que é um furacão de categoria 5, né? A maior categoria dos furacões, que vai de 1 a 5, e já é, de acordo com informações apuradas, já é um dos maiores furacões desde o ano de 2015, que atinge o Pacífico Leste, desde o furacão Patrícia. Então, autoridades já tinham alertado desde ontem sobre a possibilidade desse furacão, quando ele já era ainda uma tempestade tropical, ou seja, quando ele é tempestade tropical, ele é um nível antes do furacão, que é justamente o que aconteceu ontem. Oi? Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, perfeito, porque o pessoal sintonizou agora na programação da Jovem Pan, para colocar vocês na mesma página. São 10 horas e 33 minutos. A gente estava, antes de vocês saírem aí para o intervalo, falando sobre a guerra lá em Israel, mas tem um fator natural aí que ameaça gravemente o México, ali na região litorânea da cidade de Acapulco, um furacão categoria nível 5 de extrema intensidade, fez com que ondas atingissem 6 a 8 metros nessa madrugada, ventos de 270 km por hora, e isso está nesse momento deixando mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica lá no México, e a Paulinha Nobre estava atualizando um pouco para a gente sobre esse perigo aí desse aquecimento global, dessa questão da discussão de mudanças climáticas que precisam ser levadas a sério, né, Paula? Não é uma questão ideológica isso. Exatamente, não é importante a gente levar a sério, sim, tem as questões climáticas com toda certeza, esse fator das águas do oceano, mas tem muito da mão do homem, da ação do homem também em toda essa proporção. É importante a gente lembrar, Paulinho, você falou de uma categoria 5 desse furacão, ele começa a perder força já a partir de agora, ele já entra numa categoria 4 na manhã de hoje, de acordo com informações que eu apurei aqui junto com a Climatempo, informações meteorológicas, então ele vai perdendo força. E por que ele perde força? Porque ele precisa da água do oceano para ele conseguir ter combustível para ele se formar e ficar muito forte. A partir do momento que ele toca o solo, toca em terra, ele perde essa força toda, porque ele não tem mais o calor da água do oceano para ele conseguir se formar, ou seja, agora ele já começa a perder força, perder a intensidade dele, então até a noite de hoje a tendência é que ele se dissipe e vá em direção ao alto mar, não provoque mais riscos à região da costa leste. Mas até então, assim como eu disse, desde ontem, quando ele era uma tempestade tropical, ele já provocava estragos na região ali, da região de Guerreiro, costa leste, Acapulco, ali na região do México, com inundações, alagamentos, como vocês podem ver nas imagens também, você que nos acompanha aí pela televisão e também pelo YouTube. Vários vendavais também, transtornos, casas destelhadas, comércio
comércios destelhados também, hospitais também que foram influenciados aí, destelhados também, comprometendo, assim como eu disse, a vida dos hospitalizados. Então, a tendência é que ele vá perdendo força a partir de hoje, a partir de agora. E muito tem, assim como a gente tem falado, muito tem relação com a água do oceano, a água do Oceano Pacífico Leste também. Todos os oceanos, assim como eu disse, estão mais aquecidos do que o normal. O oceano aquecido, a tendência de temporais, vendavais, tempestades, enfim, Paulinha, todo esse agravamento em relação às ações. Pode falar, Paulinha. Deixa eu te pedir uma ajuda. Eu queria colocar novamente na tela aí, Mari, coloca a imagem desse hospital, porque as imagens são impressionantes. Vejam só, a Paulinha Nobre conseguiu pra gente aqui uma imagem, para você que está no rádio eu vou narrar a imagem. Pacientes de hospitais numa maca, em algumas macas, no corredor do hospital, uma ventania e os enfermeiros tentando segurar esses pacientes, proteger esses pacientes de alguma forma. O hospital de Acapulco, enfermeiros e médicos lutando para proteger os pacientes que estão lá internados nesse hospital. Mas a imagem é chocante para você que está nos acompanhando ao vivo nesta quarta-feira. Impressionante, a gente consegue visualizar esse vento dentro do hospital de Acapulco. Em pé cai. Impressionante. Se fosse o PP, já tinha ido ali. Olha só, Miriam Spritzer, deixa eu colocar você na conversa, minha amiga, porque você mora aí nos Estados Unidos e essa coisa de furacão é um negócio já habitual para vocês, né? Até Nova York não tinha muito até pouco tempo atrás, né? Então agora vocês estavam falando das categorias de furacões e como no Brasil a gente não é muito acostumado, aqui a gente aprende e sabe direitinho o que é cada categoria de furacão e o quanto que a gente tem que se preparar. E uma curiosidade disso que aconteceu no furacão Otis aí no México é que não houve muito tempo de preparo, né? Geralmente tem uma previsão e a gente vai acompanhando o desenvolvimento de cada furacão, aqui pelo menos quando a gente fica em alerta. Tanto na costa leste quanto na oeste, a gente tem alguns momentos ali que dá para ficar sabendo quando que o furacão vai atingir determinada região, quão forte ele vai estar, e aí cada morador de cada região se prepara de acordo com aquilo. Mas no caso do México, o que parece é que o furacão ele tomou mais velocidade com o momento de chegar na parte de Acapulco e acabou não preparando ali os quase 1 milhão de residentes que não tiveram muito como se preparar, e isso acaba afetando muito mais o caos, né? A gente teve isso também no furacão Sandy aqui na costa de Long Island, que também pela subida da água do mar e dos rios, junto com o furacão, acabou trazendo ainda mais problemas depois para arrumar, né? E desastres assim que não era nenhuma grande vítima, mas ao mesmo assim eram caos estruturais em cada cidade. Que loucura, hein, Paulinha Nobre? Não, pois é, exatamente, né? É isso, né? A formação desse furacão, por mais que a gente tenha previsto, né? Por mais que as agências meteorológicas da região tenham previsto esse furacão, é importante pensar também que a força desse furacão, a força dos ventos também, aí não tem como segurar, destelha mesmo, sai destruindo tudo que vê pela frente. Mas, como eu disse, a boa notícia desse furacão é que ele perde intensidade a partir de agora. Então, mesmo que ele já tenha causado vários estragos que estão sendo contabilizados ainda, né? A Mari, nossa editora aqui do Jornal da Manhã, olha só, estou confundindo os jornais aqui do Morning Show, também está contabilizando todos esses estragos. A gente também tem observado as informações que vão chegando a todo momento aqui pra gente. Por enquanto não há número de mortos, não há feridos também na região ali na costa leste do México, só há estragos contabilizados e assim como as imagens mostram, são estragos assim absurdos, né? Imagens extremamente impressionantes na região ali da costa do México, assim como você disse, Paulinho, hospitais também que foram destelhados, essas pessoas ali hospitalizadas com esses ventos muito fortes, até porque são ventos de 270 quilômetros por hora. Além das ondas também, a agência de águas ali da região havia notificado a possibilidade de ondas de 6 até 8 metros, ondas extremamente altíssimas. A água desse mar também conseguiu invadir cidades ali, conseguiu invadir a região ali da costa leste, então situação bem complicada na região. Como eu disse, conversei com as pessoas aqui, conversei com os meteorologistas da Climatempo, que me informaram que ele agora, neste momento, chega à categoria 4.
Categoria 4, então ele vai perdendo força, vai perdendo a motivação dele também, que seria as águas mais quentes, como eu disse, do oceano. Ele já tocou o solo, então ele já começa a ser enfraquecido na noite de hoje. Mas até ser enfraquecido, tem muita água. Até o fim de semana tem a previsão de até 500 milímetros de chuva, ou seja, ele perde intensidade, esses ventos vão se afastando, vão indo embora, mas ainda fica chuva, fica água muito forte. Enfim, chuvarada que deve compreender essa região aí pelo menos até o fim de semana. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma rápida pausa desse assunto do México. Você está apurando, pelo que eu sei, aí um monte de coisa. Nós estamos, inclusive, tentando falar com alguns brasileiros que estão lá em Acapulco para entrarem ao vivo aqui. Aliás, se você é brasileiro, está nos assistindo aí direto de Acapulco e quiser entrar aqui, entre em contato com a Jovem Pan, que a gente abre o microfone para você, para a gente poder entender como é que está realmente a situação. Aí a Paulinha Nobre está apurando tudo o que acontece ali. Daqui a pouquinho ela volta aqui no Morning, certo?